Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. Professor Braille, como vocês sabem, é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. E este programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Carlos Alberto Caldeira Mendes, conhecido como Carlos Caldeira. Ele nasceu em Catanduva, formou-se em Londrina, é mestre pela nossa faculdade, é ligado ao nosso departamento de Medicina Interna, de Clínica Médica, e é o coordenador do CEATOX. CEATOX é um centro importantíssimo que traz socorro, informações e educação para a população. Carlos, o que é o CEATOX? O Centro de Assistência Toxicológica existe aqui em Rio Preto desde 1989. Tem outros centros no país, totalizando em torno de 36, mas alguns não têm, estão sem funcionamento. Principalmente pela questão de verba, né? Poucos centros têm condições de sobrevivência de uma maneira adequada. Alguns centros são ligados ao Estado e outros, como o nosso, é sustentado basicamente pela Funfarm. Né? E quem foi a ideia de criar o CEATOX? Foi o governo federal, estadual ou a iniciativa da própria instituição? O nosso centro, especificamente, foi criado pelo governo do Estado, em 1989, que abriu vários centros no estado, inclusive em Marília, Botucatu, Ribeirão Preto, em Santos, e alguns estão aí meio mal das pernas. Marília, por exemplo, já fechou, né? Então a gente acaba abrangendo uma grande população para dar um atendimento, um fornecimento de informações a respeito de todos os eventos de intoxicações que acontecem. Poxa, mas um centro tão importante que tem obrigatoriamente ficar aberto 24 horas dando informação, socorrendo as pessoas. Quer dizer, quando foi pensado nele, pensou-se na ideia, mas não pensou como ele manter-se. O financiamento, eu acho que num primeiro momento, tem alguns centros que são ligados a universidades estaduais, como da Unicamp, da USP de Ribeirão, de Botucatu. Esses são mantidos com verba estadual. Mas a gente presta um serviço, inclusive fornecendo notificações para o governo federal. E alguns centros não são ligados a universidades, né? Por exemplo, tem universidades públicas. Tinha o Centro de Presidente Prudente, que é ligado a uma instituição privada também, como o nosso, né? E às custas disso, o que acontece é que muitos centros pararam de fazer as estatísticas. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um grande problema em fornecer estatísticas, e isso é muito importante, porque em cima desses dados, do número de acidentes, de saber a extensão do problema, que devem ser direcionados, por exemplo, as verbas públicas, né? Hoje, por exemplo, que encaminham essas notificações para o governo do Estado e para o governo federal, é uma minoria dos centros que ainda estão em atividade. Essa subnotificação, falta de quem teve o evento adverso, informar o CEATOX e o CEATOX repassar, ou também são as duas coisas juntas? As duas coisas. Pra você ter uma ideia, há 10 anos, então em 2007, 2008, nós tínhamos mais de 100 mil notificações. Nos últimos dados, acho que de 2017, eram 70 mil notificações. Então, não é que reduziu o número de acidentes, muito pelo contrário. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, são mais de 2 milhões de notificações realizadas pelos centros de intoxicação. A importância dos centros basicamente 3 são mais importantes. A primeira é a orientação do profissional de saúde e da população, né, de eventos toxicológicos. Então, por exemplo, quando a população nos liga, a gente informa se ela deve procurar o médico ou se aquela situação que a pessoa se envolveu com algum tóxico é muito pequena e pode ser observada em casa, por exemplo. Para o médico, né, ou para o profissional de saúde que nos liga, a gente vai informar os malefícios que essas drogas ou que uma picada por animal peçonhento pode ocasionar no organismo, e ele pode ficar preparado para algum evento ou até encaminhar para algum local que tenha mais socorro se aquilo for potencialmente tóxico. E
a última é a notificação para o governo federal, para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde, para saber aonde, né, deve colocar verbas, né, qual o tamanho do problema, né, para minorar a morbidade e a mortalidade dessas situações. Agora, Caldeira, antes de hoje nós vamos debater aqui um assunto extremamente importante, que é o número de picada de animais peçonhentos por escorpião, que é um problema nacional, um problema no interior do estado de São Paulo, mas tem as outras intoxicações, por exemplo, remédios. Qual é o cuidado que quem tem remédio em casa, por causa da criança, quais são esses cuidados para evitar essa intoxicação? E se ela é frequente? A intoxicação por medicamentos é o que tem de mais frequente no mundo todo. Certamente no Brasil deve ser também a mais frequente. Mas em termos de notificações, apesar de ser uma notificação obrigatória pelo Ministério da Saúde, não é muito frequente todas as vezes que as pessoas procuram os médicos por ter envolvimento com alguma substância química ou medicamento, que é o principal. Muitas vezes o médico não notifica, ao contrário dos animais peçonhentos. Hoje está bem sedimentado, então a gente tem o número de acidentes por animais peçonhentos deve ser muito mais próximo da realidade. Mas no mundo todo, a principal substância que intoxica o ser humano são os medicamentos. Hoje, com exceção, talvez no Brasil, exatamente por causa do enorme incidência e aumento de acidentes por escorpiões. São mais de 150 mil picadas por ano. Né? Então, esse é um número realmente fantástico. Caldeira, antes de nós entrarmos no escorpião, o ceatox deve ser avisado, por exemplo, acidente, alguém tomou, uma criança foi lá, ou também um efeito adverso, alguém tomou remédio pela primeira vez, teve uma reação muito importante. Isso deveria ser comunicado ao ceatox também ou não? A gente notifica esse tipo de coisa, né? E poderia ser notificado. Tem outras instâncias também que não o ceatox, por exemplo, o Hospital Sentinela, que avalia efeitos adversos de substâncias, de tudo que é substância, droga que existe dentro do hospital. Porque quando você faz esse levantamento, tem alguém que notifique esse tipo de problema, você ajuda as entidades de vigilância sanitária a saber daquele medicamento, às vezes é um medicamento novo, lançado há pouco tempo, você consegue avaliar o risco de se usar esse remédio. Às vezes você não tem, no primeiro momento, uma quantidade muito grande de efeitos adversos daquela medicação, que depois que ela é fabricada, começa a surgir várias relações e pode ocasionar até a retirada dessa droga do mercado. Por isso a importância da notificação. Como ocorre frequentemente, eventualmente ocorre. Bem, nós estamos conversando aqui com o Carlos Caldeira, que é professor da nossa instituição, falando de ceatox, efeitos adversos de drogas, vamos falar de picada de escorpião, mas eu gostaria que, nós vamos fazer um pequeno intervalo, que ele falasse quais são os outros acidentes domésticos que ocorrem de intoxicação, antes de nós falarmos do escorpião. Por favor, não mude de canal. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Olá, amigos e amigas, estamos voltando para o segundo bloco do programa Saúde e Companhia. E ficou uma pergunta no primeiro bloco para o Dr. Carlos Caldeira explicar, além da medicação, quais são os outros produtos que nós temos em casa que pode causar acidente. Por exemplo, quiboa é uma coisa frequente? Sim, é uma coisa bastante frequente. É preciso lembrar, né, a população precisa ter esse entendimento,
que as pessoas, principalmente as crianças, se intoxicam em casa. Então, os acidentes que acontecem são substâncias que você deixa guardado em casa de alguma maneira inadequada. Então, ingere medicamentos, ingere substâncias, às vezes, extremamente perigosas. Desde raticidas, né, aquele famoso chumbinho, que é um produto ilegal, foi até retirado de mercado, a indústria parou de fabricar porque se utilizava muito mais como raticida do que como, né, um inseticida, né, para a lavoura. Por exemplo, soda cáustica, que é um produto perigosíssimo, as pessoas ainda têm o costume de utilizar para algum tipo de serviço, fazer sabão. Essas pessoas deixam em casa e isso é um motivo de intoxicação, principalmente para crianças com 5 anos ou menos. Então, nós temos um enorme contingente, em torno de 30% dos envenenamentos com crianças de 5 anos e, basicamente, todos acontecem em casa. Às vezes sai alguma notícia até, eu considero meio maldosa, quando existe algum evento desse tipo numa creche ou numa escola. Isso é raríssimo. 99% dos acidentes acontecem com produtos de casa, do lado de familiares. Isso é uma coisa extremamente importante. Se você precisa ter alguma coisa dessa, soda cáustica eu não sei se tem função nenhuma em casa. Fabricar sabão hoje seria uma coisa muito absurda, né? Mas guardar essas coisas bem alto em casa para a criança não ter acesso, não é? Porque esses acidentes são gravíssimos. Agora, Caldeira, nós humanos, nós temos tantos preconceitos, tantos orgulhos, e de repente vem um bicho, pica a gente e a gente morre. Né? A gente morre com uma picada de mosquito. E agora nós estamos morrendo no Brasil com picada de escorpião, e é um problema muito grave, porque é em São Paulo, é no Sudeste e é no interior de São Paulo. Como é que está esse problema? Qual é a perspectiva que a gente vê para resolver? Ou, de outra maneira, como é que nós podemos nos prevenir do escorpião, se nós não temos um tratamento? Na realidade, não é fácil. Eu não sou biólogo, mas até pelo fato de trabalhar com isso, eu assisto muito às aulas dos colegas que são especialistas nesse assunto. Tem inclusive colegas aqui da Unesp que trabalham com isso. E é uma situação muito difícil. O escorpião, para você ter uma ideia, ele existe da época dos dinossauros. Existem fósseis, né, de pedra que tem o escorpião. Ele resistiu a tudo isso. Então, são milhões de anos de escorpião contra milhares de anos do ser humano. Né? Interessante. O nosso escorpião, que está aqui localizado na região sudeste, e aqui em São José do Rio Preto e nas cidades aí ao lado, né, é o escorpião amarelo, que ele se adaptou completamente à vida na cidade. Certo? Ele não tem predador, ele se alimenta de lixo. No meio do mato, né? Exato, ele é um animal que antigamente ele existia, não existiam cidades. Né? Então ele se adaptou, ele não era um problema tão sério, ele se tornou e ele vem se expandindo. Esse escorpião é extremamente resistente, até onde a gente sabe não existe um veneno que a gente joga e ele morre. Ele está nos esgotos. Né? Muito pelo contrário, você pode botar o veneno e matar o predador. Será que isso exatamente, pode acontecer isso. Por exemplo, você joga o veneno em qualquer lugar, ele vai para onde? Vai acabar indo para o rio. No rio ele mata girinos. Sapo é um predador de escorpião. Né? E pior ainda, quando você tem alguns trabalhos que mostram que quando você tenta jogar o veneno nas regiões que ele pode estar, ele acaba, além de não morrer, ele acaba saindo, porque isso irrita, deixa aquele meio impróprio para ele ficar, e ele acaba indo para as nossas casas, provocando então um possível aumento da probabilidade de ele ter contato com o ser humano e ocorrer a picada. Né? E onde está existindo, qual é o cuidado que o dono da casa, né, precisa ter para diminuir, fazer com que ele não saia do seu habitat? O ideal é a gente, próximo de casa, eliminar todos os potenciais locais de moradia. Então, ele fica durante o dia, ele é um animal noturno, durante o dia ele fica em tocas, embaixo de entulho, embaixo de folhas. Então, no seu jardim, né, ao redor da sua casa, você deve ter o cuidado de deixar sempre limpo.
né? Um ambiente mais exposto. E impedir que ele entre em casa. Então, colocar, né, fechar o vão das portas, deixar a janela fechada, porque ele entra, inclusive, pela janela. O ralo, fechar os ralos, deixar uns ralos, se não for fechado, deixar com tela, né? Você tem que impedir que ele entre dentro da sua casa. Porque, normalmente, ele vai fazer isso durante a noite, vai amanhecer, ele vai procurar um local para se esconder, que pode ser dentro de um sapato, embaixo de uma coberta, dentro de algum lugar escuro, e aí no momento que a gente vai pôr a roupa, vestir um sapato, ou mesmo, né, encostar no lugar próximo onde ele está, ele acaba picando como uma maneira de defesa. Existe uma orientação, de repente você acorda, está em tua casa um escorpião. Existe alguma orientação específica? Vai tentar matá-lo? Enfim. Bom, eu acho que no final você vai acabar matando o escorpião. Você pode tentar prendê-lo de alguma maneira com um copo, mas tendo o maior cuidado, porque qualquer coisa, se ele picar, ele consegue realmente injetar uma quantidade de veneno mínima, mas que vai ocasionar pelo menos um quadro de dor importantíssimo, né? Caldeira, todos os escorpiões são tóxicos, todos matam? Você vai responder essa questão no próximo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o último bloco, Saúde e Companhia, hoje falando sobre animais peçonhentos, especificamente sobre escorpião, que é um problema para nós, e nós sabemos que existem várias espécies. Eu perguntei ao professor Caldeira se todos são venenosos, tem um mais venenoso do que o outro. São centenas ou milhares de gêneros e espécies de escorpiões. A minoria é venenosa. Aqui no Brasil também. A minoria. Porém, os que são venenosos, por exemplo, o nosso Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo, aonde ele se instala, aparentemente ele desaparecem as outras espécies. Há anos nós tínhamos uma espécie aqui que chamava Titius baensis, que era próprio aqui do estado de São Paulo. E o escorpião Titius cerulatus, ele era somente de uma região de Minas Gerais. Mas ele foi se expandindo, provavelmente pelo transporte, a melhoria do transporte, da comunicação entre as pessoas. O escorpião amarelo, ele vem se expandindo e ele é um dos escorpiões mais venenosos do mundo. Seguramente o mais venenoso do Brasil, e a grande maioria dos casos graves e até de óbitos, a gente tem aí mais de 100 óbitos por ano, todos os anos. Coisa. A maioria disparada é decorrente da picada desse animal, do nosso Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo, que é o que nós temos aqui na região, cerulatus. Cerulatus. É o escorpião amarelo, que é o que nós temos aqui. Todos os casos de envenenamento que as pessoas conseguem, hoje ficou mais fácil da gente classificar, porque todo mundo tem um celular, pode tirar uma foto e manda para a gente, manda para o Ceatox a foto, a gente consegue depois eu vou querer perfeitamente. Dê o número do Ceatox. Como é que acessa o Ceatox? Liga a postal de base. Você tem pede... um número 0800 que depois eu passo para você. É importante essa informação. Agora, existe a relação entre tamanho, criança tem mais risco, idoso, existe uma população mais susceptível à possibilidade de morte pela picada do
Sim, existe. Está relacionado com o peso mesmo, a quantidade do veneno inoculado em relação ao peso da pessoa. Então, com isso, a gente sabe que as crianças são certamente as mais vulneráveis a ter casos mais graves. Mas isso não isenta adultos. Nós já tivemos óbitos com adultos ígidos, pessoas ígidas, né, saudáveis, e que chegaram a falecer aqui no nosso hospital de base mesmo, com todo o recurso disponível, né, das UTIs, mesmo assim acabaram, infelizmente, evoluindo a óbito. Mas as crianças são disparadas mais vulneráveis. Inclusive, por causa disso, no final do ano passado, nós tivemos uma reunião na Secretaria de Estado, fui convidado a participar, até pelo número enorme de escorpiões que tem aqui, a gente acaba adquirindo experiência, né, infelizmente. Claro. E junto com o pessoal do Butantã, de Ribeirão Preto, que também tem muita picada por escorpião amarelo, nós desenvolvemos um novo protocolo de atendimento. Então, é importante que se saiba que hoje, né, pela Secretaria de Estado, crianças com 10 anos ou menos que foram picadas por escorpião têm que ser encaminhadas diretamente a locais onde tem o soro. Antes a gente pedia para que fosse, por exemplo, a uma UBS, a uma UPA, para ficar em observação isso é importantíssimo. lá. Isso. E caso houvesse evolução para a necessidade de soro, que é uma minoria dos casos, a maior parte das pessoas e das crianças não precisa de soro, mas os que precisam têm que ser encaminhados para o local que tem soro, e aqui na região, principalmente o hospital de base. Então hoje, crianças com 10 anos ou menos, elas têm que ser imediatamente encaminhados aonde tem soro, é chamado de ponto estratégico, e aí ela vai ficar em observação nesse local. Porque caso tenha necessidade de soro, é muito mais rápida o tratamento. Ou seja, essa é uma informação importantíssima. Quer dizer, se coisa houve recente. o acidente, ele deve correr para o hospital de base. Não ficar em casa esperando só se vai passar dor, se vai ter febre, não precisa nada disso. É imediatamente. Isso, crianças de 10 anos. De 10 ou anos. menos. Isso por quê? Porque os últimos óbitos que tivemos no estado de São Paulo, a grande maioria eram de crianças com 10 anos ou menos e que chegou ao ponto estratégico que tinha soro com tempo acima de 2 horas. Então, está tentando se estipular um limite de 1h30, essa criança está no local que tem soro. Então, tem soro, não é aqui na região, tem outras cidades que tem soro, mas aqui em São José do Rio Preto, 10 anos ou menos, tem que ir direto para o hospital de base. Tem que ir direto para o hospital de base. Qual é nessa evolução para óbito, o que é que ocorre? Ele tem distúrbio de coagulação, é rim, afeta rim? Como é essa evolução para o óbito? O veneno, ele ocasiona um quadro principalmente cardiotóxico, né? E ele acaba levando, né, o paciente que tomou a picada, a gente chama de insuficiência cardíaca, dá uma isquemia no coração, é como se fosse um infarto gravíssimo. Só que diferente do infarto, ele não fica com cicatriz. Depois que o paciente melhora, a criança ou adulto, 3, 4 dias depois, 1 semana depois, aquele quadro desaparece, a pessoa fica sem nenhuma sequela. O coração volta ao normal. O coração volta ao normal. É por isso que, então, além do soro, então o soro, assim, ele ajuda, mas para você ter uma ideia, tem país, por exemplo, que não usa soro. Porque eles acham que a eficácia do soro é muito baixa. Não é das melhores, não é? Então, porque muitas vezes esses pacientes que dá a impressão que vai tomar soro, mesmo quando a gente não dá, passam alguns minutos, tal, o paciente vai melhorando mesmo sem soroterapia. Mas, então seria suporte de UTI. Então, sem sombra de dúvida, além do soro, o mais rápido possível, isso deve salvar uma quantidade de pessoas, você tem que ter um suporte clínico, que é principalmente de UTI pediátrica, né, e UTI adulto. No hospital de base, é muito frequente a gente ter criança internada por picada de escorpião. Você falou um número aí assustador. Foram quantas picadas no ano passado no Brasil? Em 2019 ainda não está fechado, né? Acabou agora há pouco tempo, mas em 2018 foram quase 160 mil picadas. Próximo de 100 óbitos, por aí. 100 e poucos óbitos. Aqui em São José do Rio Preto, se não me engano, foram 500 notificações, mais ou menos, que dá uma incidência aí de 100 picadas para cada 100 mil habitantes, né? Votuporanga, tem outras cidades que a incidência é maior ainda, né?
Caldeira, a gente vê aí, né, os condomínios, as pessoas em casa comprando galinha da Angola, porque a vida é uma cadeia. Você vai comendo as coisas, não é? Todos nós, homens, sobrevivem porque comem alguma coisa, frutas, animais. E nós sabemos que, por exemplo, o sapo, como você falou aqui, é importante. Será que ao invés de galinha da Angola, não era bom botar sapo perto de casa, já que ele é um predador, nós não temos um veneno? Essa cadeia, que nós interferimos muito. Então, o Ministério da Saúde, ele estuda isso, inclusive, tem uma apostila, e nessa apostila ele informa que realmente a galinha, não a da Angola especificamente, mas não chega a ser um predador muito importante, porque, como eu comentei, o escorpião tem hábitos noturnos, né? Apesar de ter muita picada durante o dia, mas isso acontece dentro de casa, basicamente, né? E as galinhas, a gente tem até um ditado, né? Vai dormir com as galinhas, né? Começa a anoitecer, elas já se empoleiram. Então, seriam assim, os predadores mais importantes são os que a gente vê, coruja, outro animal, né? Outro pássaro noturno, esse tipo de coisa. Que, infelizmente, na cidade não tem muito, né? E o escorpião, ele tem muito lugar para se esconder, né? Ele fica principalmente, como eu comentei, nos esgotos. Existe um esforço muito grande, eu conheço um colega que trabalha na prefeitura e mexe com essa parte, ele é um estudioso, ele faz o que pode para tentar reduzir esse número, mas no Brasil inteiro é algo muito difícil. Eu, particularmente, tenho dificuldade de imaginar, assim, tirando essas medidas para tentar impedir que ele entre em casa, de limpeza. Barreiras físicas. De barreira, mas para eliminar, apesar de existir muito estudo, está muito difícil. Tem quanto tempo que você não vê um sapo? O sapo não desapareceu da nossa... É verdade. O sapo desapareceu. Mesmo porque sapo traz uma certa... um certo pavor as para a maior pessoas parte têm da medo, população, né? Bem, Caldeira, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria de te agradecer muito e lembrar essa mensagem que você deixou aqui. A criança, você poderia repetir, criança abaixo de 10 anos, que teve uma picada de escorpião, deve procurar o centro mais que tenha o soro. Aqui na nossa região é o hospital de base. Ribeirão, com certeza, deve ser o hospital das clínicas. Ou seja, você precisa se informar, porque esse programa ele é local, mas também as pessoas, ele vai para o YouTube, as pessoas acessam. Então é importante que nós, no estado de São Paulo, no Brasil, que estamos tendo esta incidência grande de picada, fiquemos alertas. Obrigado a você mais uma vez, paz e saúde e até a próxima semana.